Aqui vocês têm a chance de ver as exposições bíblicas e de uma forma bem expositiva, tanto minhas quanto do Guto, do Venâncio, que são muito boas. Por um lado, vocês são edificados, só que por um outro lado, um dos propósitos da gente se esmerar em estudar, se esmerar em expor o texto, se esmerar em não deixar, não falar as nossas opiniões, mas deixar com que o texto fale por si, é para que vocês também saibam identificar o que é uma pregação boa do que é uma pregação que não seja boa, uma pregação que seja ruim, né? Uma pregação cheia de opiniões pessoais, cheia de achismos sobre o texto bíblico, que não expõe de fato o texto bíblico, não é uma pregação que de fato agradaria a Deus, como por exemplo uma pregação expositiva em que a palavra ela é fielmente pregada, o significado do texto é fielmente exposto. Então, por um lado, o bom de você ter pregações boas é ser edificado, mas também saber identificar, saber separar o que é bom daquilo que não é tão bom, né? Daquilo que seria ruim, digamos assim. Então, é isso que eu queria falar antes de iniciar o sermão, porque vai ser de novo expositivo. O título do sermão, na verdade o texto é Mateus 18, do 21 a 35. Eu esqueci minha Bíblia no banco, por favor. É a mão. Bom, obrigado. Como eu tinha dito, o texto que a gente vai estudar hoje, que a gente vai ver o significado, vai expor, é Mateus 18, do 21 ao 35. Que Deus me ajude a pregar a sua palavra e apenas ela. E o título do sermão é Aprendendo a perdoar o próximo da forma de Deus, né? Então eu vou fazer a leitura aqui do texto, Mateus 18, 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, clamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, na maioria da perícope, é uma parábola. É um estilo de texto que Jesus, ele particularmente gosta muito de usar, né? Ele gosta muito de usar, e é como se fosse uma analogia. A palavra parábola, ela significa uma história que tem princípios espirituais, mas uma história completa, digamos assim,
que tem princípios espirituais, né? E o próprio Jesus falava muito por parábolas, né? A gente vê muitas vezes Jesus falando por parábolas. E o primeiro, assim, normalmente um erro que as pessoas cometem é falar, por exemplo, que toda parábola, tipo assim, Jesus falava parábolas para facilitar o entendimento, né? Existem parábolas que elas são mais fáceis de compreender, mas há outras parábolas que nem os discípulos de Jesus entendiam, e Jesus precisava explicar para os seus discípulos, como a parábola daquele semeador, né? O semeador saiu a semear, a parábola dos solos, né? Então, de fato, e há passagens bíblicas que falam que, às vezes, essas histórias com princípios espirituais, que falam sobre o reino do céu, sobre como é o reino de Deus, que a gente vai ver o que também é o reino de Deus, essas histórias, muitas vezes, elas eram usadas também para dificultar o entendimento de certas pessoas, né? E muitas vezes elas eram difíceis de compreender. Mas o que eu quero que vocês entendam é que parábola é uma história que tem princípios espirituais, né? É uma história que relata princípios espirituais, ou princípios do reino dos céus, como o reino dos céus é. Aí Jesus conta uma história para mostrar como o reino dos céus é. Isso é uma parábola, né? Então Jesus, ele falava muito por parábolas, né? Olha o que diz em Mateus 13, 34 e 35. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Né? Ou seja, ele falava muito por parábolas, né? Então vamos para o texto. Eu queria mencionar isso porque a partir do versículo 23 iniciei essa parábola, né? O texto começa com Pedro aproximando-se de Jesus e perguntando: até quantas vezes eu devo perdoar um irmão que peca contra mim, né? É assim que se inicia, né? Então, o que é o perdão? Acho que é a primeira coisa que a gente deve perguntar: o que é o perdão? A gente vai ver ao longo dessa exposição bíblica o que é perdoar, o que é perdão. Mas de início, eu já posso falar o que perdão não é. De início eu já posso falar o que perdão não é. Primeiro, perdão não é um sentimento. E a gente vai ver isso ao longo desse estudo. Perdão não é sentimento. Por exemplo, perdão não é você diminuir um pecado, ou não é você permitir um pecado. E perdão também não é você esperar por aquela pessoa que te ofendeu pedir perdão. Por exemplo, são algumas coisas que o perdão não é. É claro que isso não é exaustivo. O perdão não é muitas outras coisas, mas, por exemplo, eu pus algumas coisas que o perdão não é, e que a gente vai ver isso ao longo da exposição. Pedro, então, ele surge com uma dúvida a respeito de perdão. Ele surge com uma dúvida e ele pergunta: Senhor, quantas vezes devemos nos perdoar? Só que ele é surpreendido, porque Jesus, ele fala que a gente deve perdoar muito mais do que ele imaginava, né? E qual que é o ponto interessante dessa questão? É que naquela época era uma tradição, era comum entre os fariseus, eles falavam que você poderia perdoar até 3, 4 vezes. Até 3, 4 vezes, digamos assim. Então quando Pedro pergunta: Senhor, até quando devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Até 7? Na cabeça de Pedro, e no contexto, Pedro ele já está pondo um número maior. Então Pedro acha que ele tá ainda acima da média, digamos assim. Porque os fariseus perdoam 3 vezes, 4 vezes no máximo, digamos assim, no máximo 3, no máximo 4. Eu falei 7 vezes. Só que Jesus, ele fala não apenas 7, mas 70 vezes 7, né? Então, a própria pergunta de Pedro já aumenta o padrão, mas Jesus mostra que era muito mais que isso, não é mesmo? Mas como que surge essa pergunta de Pedro? É interessante a gente pensar nisso, porque esse é o ponto da pregação expositiva, né? A gente analisar o contexto. Por que surge a pergunta de Pedro?
Por que Pedro pensou em perguntar isso? É claro que a gente não consegue entender as intenções internas de Pedro, o que levou ele internamente a perguntar. E é claro que de uma forma objetiva foi Deus que levou. Mas é claro que de uma forma subjetiva a gente tentar entender a questão humana da coisa não tem como. Mas é claro que o contexto nos explica muita coisa. Os versículos anteriores a esse são os versículos que o próprio Venâncio, acho que já expôs, que é, por exemplo, Mateus 18, do 15 ao 18. Qual que é o tema dessa passagem? Como lidar com o irmão arrependido, ou como lidar com o irmão que está em pecado e tal. E fala assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Aí o 19 e o 20 continuam. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então Jesus estava falando sobre como lidar com o irmão em pecado, com o irmão arrependido. E aí surge a pergunta de Pedro logo depois: mas Senhor, quantas vezes eu devo perdoar um irmão? Até 7 vezes? E por mais que a gente não consiga saber as intenções internas de Pedro, a resposta de Jesus, ela exibe uma intenção muito interessante, muito curiosa, porque a resposta de Jesus faz alusão a um texto em Gênesis. A resposta de Jesus faz alusão a um texto em Gênesis. Então, isso é muito interessante. A resposta de Jesus nos remete a Gênesis 4 e a história de Lameque, que é um dos descendentes de Caim. Gênesis 4, a partir do versículo 15, vai falar um pouco sobre a descendência de Caim e vai falar sobre a história de Lameque, que é descendente de Caim. E no versículo 23 a 24, Lameque ele tem 2 esposas. E no versículo Gênesis 4, versículo 23 a 24, a gente tem uma informação muito interessante, que é muito relevante para entender esse texto, que fala assim: e disse Lameque às suas mulheres Adá e Zilá: ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Então, Jesus ele usa um número que ao mesmo tempo era um número muito grande, que representava uma grandeza realmente assim, incontável para um grego que estava lendo, que estava vendo isso, mas também para um judeu, mas também ele está fazendo uma alusão a Lameque. E o que Jesus quer mostrar aqui? Que Jesus é o oposto de Lameque. Porque Lameque seria vingado 70 vezes 7, mas Jesus, ele diz que você deve perdoar 70 vezes 7. Jesus é o oposto de Lameque, que é aquele que nunca perdoava, aquele que sempre se vingava. Jesus é exatamente, extremamente o oposto daquele, aquele que é rico em perdoar, como fala Isaías 55:7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Ou seja, Jesus, como o próprio Deus Filho encarnado, ele é o oposto de Lameque. Ele quer mostrar essa oposição aqui. Ele está falando que aquele ciclo de vingança que Lameque fala, ele deve ser substituído pelo ciclo de perdão. Ele mostra que a ótica do reino dos céus é o ciclo de perdão. E é interessante você pensar isso, porque Jesus é o maior exemplo de perdão. Porque quando a gente pensa, a gente vai entender que essa parábola ela fala de Deus. Ela fala da nossa dívida com Deus.
E ela fala que a nossa dívida era impagável, porque o nosso pecado é tremendamente horrendo, tremendamente nojento, tremendamente miserável, infinitamente miserável, se comparado à santidade infinita de Deus, né? E muitas vezes a gente pensa em pecados que normalmente estão longe de Deus, por mais que ofendam eternamente, infinitamente a Deus, como nossos pensamentos, etc. Mas há pecados que tocaram exatamente em Deus, que feriram Ele de forma palpável para nós, que foi a morte de Cristo. A morte de Cristo não é nada mais que Deus sendo zombado e apanhando de soldados romanos, e sendo zombado pelo próprio povo que Ele salvou. E Jesus é o exemplo máximo de perdão, porque mesmo que suas vestes foram tiradas à sorte, e mesmo que ele foi açoitado, teve que levar sua cruz, zombaria, né? Provavelmente nu na crucificação, em um momento de vergonha extrema, né? Em momento de sofrimento extremo, o próprio Deus passando isso por nós. E qual que é a oração de Jesus? E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus é o exemplo máximo de perdão. Jesus é o exemplo máximo de perdão porque Deus sofreu aquelas coisas. Não era só suficiente se Deus se tornasse humano, que já seria uma humilhação muito grande, já seria um nível muito baixo para o próprio Deus eterno descer, né? Nenhum rei que iria querer por vontade própria se tornar um mendigo, por exemplo. Mas o próprio Deus se tornou humano, que é algo infinitamente pior. O próprio Deus apanhou e foi zombado por soldados romanos. Só que Ele é o maior exemplo de perdão. Se alguém podia fazer alguma coisa, se o direito de vingança podia ser de alguém, era de Jesus. Se alguém podia ter direito legal a se vingar eternamente, era Jesus. Mas ele mostra como esse ciclo de vingança deve ser quebrado. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Foi com o próprio Deus que nós fizemos isso, e Ele nos perdoou. Então, outra coisa que o perdão não é, ele não é um ato único. O perdão não é um ato que acontece só uma vez. A gente vê que com todas as nossas falhas, o Senhor nos perdoa constantemente, diariamente, a cada momento, a cada segundo, a cada milésimo, por cada pecado que a gente nem tem noção que a gente comete, por cada segundo em que a gente não ama a Deus acima de todas as coisas, por cada fração de tempo que a gente não faz isso. Então, perdão também não é um ato único, porque o próprio Deus nos perdoa continuamente. E Ele é o maior exemplo de perdão que poderia haver, porque Ele é o único que teria o direito a fazer justiça, ou a se vingar daqueles que humilharam, daqueles que ofenderam, daqueles que o feriram, daqueles que zombaram do próprio Deus, né? Então, Pedro, ele fala essa pergunta, mas no versículo 22, Jesus responde: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Que é esse ciclo de perdão que Jesus tenta estabelecer. Que é esse número que não é para você contar as 490 vezes, mas para você perdoar uma quantidade infinita de vezes. É uma ordenança do próprio Deus. Não é uma opção o cristão perdoar, né? É uma ordenança do próprio Deus. E aí ele começa a contar uma parábola para ilustrar essa história. E aí ele começa: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos, né? Ele começa assim. Então ele diz que o reino dos céus é semelhante ao significado dessa parábola. Mas o que é o reino dos céus? O reino dos céus, de uma forma bem resumida, é claro que há muitos conceitos, há uma forma muito mais extensa de falar do reino dos céus, há uma forma sistemática de se dizer, mas a gente pode falar que é a esfera daqueles que creem no nome de Cristo, que é Senhor. É essa esfera dos cristãos, esse é o reino dos céus.
Mas em certo sentido, o reino dos céus também é o todo mundo. Tem uma citação do Anthony Hoekema, que eu vou ler na íntegra aqui. Né? E reino dos céus e reino de Deus, a gente pode entender praticamente como sinônimos também. O Mateus, ele usa mais o termo reino dos céus porque ele está escrevendo para judeus. E como ele está escrevendo para judeus, essa é uma das características que dá para a gente saber que ele está escrevendo para judeus, porque judeus eles tinham muita referência ao nome de Deus. Então ele prefere usar termos que não citem ativamente o nome de Deus, por exemplo, o reino dos céus, ao invés de reino de Deus. Há vários outros pontos no livro de Mateus que fazem com que fique claro que ele está escrevendo para judeus, como, por exemplo, ele citar várias profecias do Antigo Testamento que Jesus cumpre, mostrando para os próprios judeus que ele era o Messias prometido, entre outras características, mas a gente pode entender como um sinônimo. E aí o que o Anthony Hoekema diz? O reino de Deus deve ser entendido como o reinado dinamicamente ativo de Deus na história humana através de Jesus Cristo, cujo propósito é a redenção do povo de Deus, do pecado e de poderes demoníacos, e o estabelecimento final dos novos céus e nova terra. Isto significa que o grande drama da história da salvação foi inaugurado e que a nova era foi instaurada. O reino não deve ser entendido como apenas a salvação de certos indivíduos ou mesmo como o reino de Deus no coração do seu povo. Não significa nada menos que o reino de Deus sobre todo o seu universo criado. É a realidade do reino de Deus que os cristãos pertencem e que um dia será totalmente pleno. Não que hoje não seja pleno, mas que um dia o pecado não vai habitar mais. Entendeu? Um dia será totalmente perfeito, né? Então um certo rei ele queria fazer contas com os seus servos. E aí Jesus continua contando a parábola. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então ele fala que esse servo, ele devia 10.000 talentos. E é interessante você pensar porque 10.000 talentos é uma dívida imensurável. E eu vou mostrar como que é uma dívida imensurável. 10.000 talentos é uma dívida maior que o rendimento anual de um próprio rei. E mais do que toda moeda em circulação na maioria dos países daquela época, como o Egito. 10.000 talentos era mais do que o valor da moeda de circulação do Egito, né? Para vocês entenderem isso, eu vou usar o denário como base, né? Que era também uma moeda da época. Um denário era equivalente ao salário de um dia de trabalho braçal. Ou seja, você tem um trabalho braçal, você trabalhou um dia todo e você ganha um denário. Então, um denário é um dia de trabalho braçal. Um talento a gente pode equiparar a 34 quilos de prata ou ouro, ou também 6.000 denários. Ou seja, um talento são 6.000 denários. Se um denário é um dia de trabalho braçal, apenas um talento são 6.000 dias de trabalho braçal. Ou o aproximado, e pondo aproximadamente para baixo, 16 anos de trabalho. Então, um talento, para você juntar um talento sendo um trabalhador braçal, você tinha que trabalhar 16 anos. Esse que é o ponto. Só que o servo, ele não deve um talento, ele deve 10.000 talentos. Ou seja, são 160.000 anos de trabalho. O servo ele deve o equivalente a 160.000 anos de trabalho braçal, devendo 10.000 talentos, ou mesmo 60 milhões de dias de trabalho. É o mesmo valor de 160.000 anos de trabalho. Para vocês terem noção do quanto que Jesus quer mostrar que essa dívida é imensurável, é impagável, o tributo anual da Galileia, na Galileia e na Pérea, naquela época, segundo Joséfo, que eram cidades em que tinha o imperador Herodes, o tributo anual dessas duas cidades
era de 200 talentos. Né? E é logicamente que Jesus está usando aqui uma hipérbole, porque seria impossível alguém dever de fato 10 mil talentos. Nenhum rei seria tão tolo de deixar uma dívida chegar a esse nível. Né? Não tinha dinheiro se o rendimento anual de 2 cidades era 200 talentos. E o cara devia 10 mil talentos. Uma dívida inconcebível. E eu fiz até uma atualização meio grosseira para os dias de hoje. Né? Se fosse nos dias de hoje, quanto que ele deveria? É claro que tem toda uma mudança do valor das coisas e tal, de 2000 anos atrás, mas pegando de forma grosseira aquele valor e colocando no valor de hoje. Um salário mínimo hoje, que é igual a 30 dias de trabalho, são R$ 954. Então, um ano de trabalho, 12 meses, são R$ 11.448. Se a gente pegar de forma grosseira aquele valor e pôr em valor monetário hoje, sem fazer nenhuma correção, a gente vai encontrar uma dívida de 1.831.680.000 reais. 1 bilhão de reais. O que Jesus queria dizer com isso naquela época? Que a dívida era impagável. Uma dívida imensurável, uma dívida impagável. Nem que ele desse... ele teria que trabalhar, a família dele teria que trabalhar por 1000 gerações. Um escravo, ele normalmente não custava tanto. Ele não ia, pegou a família e os filhos do servo. Não ia chegar nem perto do valor que ele estava devendo. E o que isso quer dizer? Então a gente leu inicialmente a parábola, e quem são os personagens da parábola? Já vamos revelar, né? O Senhor é Deus, o servo somos nós, e o conservo é o nosso próximo, né? O servo seria alguém qualquer, e o conservo, aquele que conversa com o servo, seria o próximo desse servo, né? Então, o que ele quer falar, falando dessa dívida impagável? Ele quer falar da nossa dívida com Deus. É isso que Jesus quer falar. Ele quer falar, quando ele fala de uma dívida de 10 mil talentos, ele fala que essa é a dívida que nós temos com Deus. E é esse que é o ponto da parábola, né? Todas as nossas ações quando ninguém estava olhando, quando a gente pensou que a gente não ia ser pego, todos os nossos pensamentos sujos, tudo que a gente já chafurdou em nossa mente, todas as nossas ofensas contra Deus, em ações, em pensamentos, em sentimentos, essa é a nossa dívida com Deus. É algo impagável, né? O Paul Washer e o Jay Adams, eles usaram um exemplo semelhante. O Jay Adams no livro de Perdoado a Perdoador, e o Paul Washer no Verdadeiro Evangelho. Eles usam um exemplo que é parecido, que eles falam assim: vamos supor que você acaba de chegar num lugar que está lotado. As pessoas vão assistir um filme. E o lugar está cheio de gente. Está cheio de gente para ver esse filme, está lotado, assim. Tiveram que pôr cadeira nos corredores, cheio, lotado. E que filme que é esse que você vai assistir? É o filme da sua vida. Só que é o filme da sua vida sem cortes. Tudo vai ser mostrado. Todas as coisas que você fez quando ninguém estava olhando, todos os seus pensamentos, todas as coisas que você já esqueceu, o filme vai fazer questão de te lembrar. E aí, você ficaria até o final do filme para receber os aplausos? Ou você ficaria nesse lugar? Ninguém teria coragem de ficar. Todos os seus pensamentos. O filme também ele tem a capacidade de mostrar os seus pensamentos. Todos os seus pensamentos seriam revelados. Todos que você já pensou na sua vida. Sem exceção. Aí você pode pensar: nossa, ainda bem que ninguém tem esse filme, né? Deus tem esse filme. Deus tem esse filme com todas as coisas que a gente já fez. E é interessante isso porque a nossa dívida com Ele é impagável. É impagável, e isso é muito interessante. Você já parou para pensar por que o inferno é eterno? Por que o inferno
as pessoas vão sofrer e vão sofrer e vão sofrer a ira de Deus e não vai acabar? O Jonathan Edwards, que foi um puritano e é considerado até hoje como um dos maiores filósofos dos Estados Unidos, ele vai desenvolver uma ideia muito legal sobre por que o inferno é eterno, né? Ele vai falar assim, de forma resumida, não uma citação integral, né? Que a pessoa, o nosso desrespeito com alguém, tem uma proporção maior ou menor com relação à autoridade dessa pessoa. Tipo assim, se essa pessoa é mais ou menos digna de respeito, se nós desrespeitamos essa pessoa, nossa punição vai ser menor ou menor. Como que eu vou falar isso em pontos práticos? Se você desrespeitar a sua mãe, é diferente, por exemplo, de você desrespeitar o presidente do Brasil ou mesmo um juiz em um tribunal. Vão ser consequências diferentes, porque esses dois eles têm uma autoridade muito maior. Logicamente, seguindo esse pensamento, Deus, que tem autoridade, valor e soberania infinitos, incontáveis, imensuráveis, é claro que um ato de desrespeito contra Ele vai exigir uma punição que seja eterna, que seja infinita, que tenha o mesmo tamanho da proporção e do nível que Ele deveria ser honrado. E é por isso que o inferno é eterno, porque o ser de Deus é perfeitamente santo. E se o ser de Deus é perfeitamente santo e justo, Ele exige uma justiça que seja perfeita. Uma justiça que seja plena, uma justiça que seja eterna, né? E por isso que o inferno é eterno, porque a santidade, a autoridade e a honradez de Deus são eternos. E é interessante que o Paul Washer, ele vai contar uma história muito legal, porque Deus, ele fala para os montes, assentem-se aqui. Ele fala para os animais, sejam criados. Ele fala para as estrelas, fiquem exatamente no lugar que eu coloquei. Ele fala para os homens, me adorem. E os homens dão as costas para Deus. Nenhuma das criações de Deus tem coragem de fazer isso, mas o homem tem, né? Então, a dívida era tão grande que Jesus quer mostrar que aquele homem ele perdeu tudo. Ele perdeu seus bens, sua família e sua liberdade. A ideia é mostrar as consequências de uma dívida gigantesca com Deus. Nós perderemos, não importa o que ajuntarmos nessa terra. Não importa o que ajuntamos nessa terra. Sem Cristo, a eternidade dos tormentos no inferno nos espera. E a ira de Deus, pelos séculos dos séculos, a justiça dele vai ser feita. Só que, e no versículo 26... Jesus continua essa parábola. Fala assim, então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então aquele homem, ele clama pela misericórdia do rei. Ele implora e diz que vai pagar, mas ele não pode pagar. Ninguém pode pagar. Nem que ele falasse que a família dele pagasse, teriam que ser 1000 gerações. Talvez até mais de 1000 gerações para pagar uma dívida desse tamanho. Ele não ia poder pagar, ele não poderia pagar. Ele não poderia pagar. A dívida é muito grande, é imensurável. Só que aí no versículo 27, Jesus continua, então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Soltou-lhe e perdoou-lhe a dívida. Ele perdoou uma dívida imensurável. Ele perdoou uma dívida que é inconcebível você pensar nesses termos reais. Uma dívida de 10.000 talentos ser perdoada. Porque primeiro que é inconcebível você pensar em um rei chegar em uma dívida tão grande. Deixar que um dos seus servos chegue a uma dívida tão grande. Mas esse rei perdoou. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus, ele perdoou a nossa dívida impagável.
Em Cristo Jesus Ele perdoou. Nós tínhamos uma dívida imensurável, como eu falei. Uma dívida que Deus não ia deixar de ser justo se mandasse a gente para o inferno e fizesse com que a gente pagasse por ela eternamente, pelos séculos dos séculos sem fim. Ele continuaria perfeitamente justo, porque é isso que a sua justiça demanda, né? Só que Deus, movido de íntima compaixão, perdoou essa dívida. Ele pagou essa dívida na cruz. O nosso pecado contra Deus foi tão profundo, mas o amor dele tão profundo, né? Como John Flávio dizia, como é profunda a poluição do pecado a ponto de nada, a não ser o sangue de Cristo poder purificá-lo, né? Ou mesmo Paul Washer, quando ele comenta: eu tenho dado a Cristo incontáveis razões para não me amar, nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudá-lo. Então, como que a gente aprende sobre perdão? A gente olha para o perdão de Deus. É através do perdão de Deus que a gente aprende como perdão. E no início da pregação eu falei o que perdão não é. E perdão não é sentimento, como eu falei, né? Perdão não é sentimento porque Deus, Ele não senta no trono e fica bem. Não é isso que a gente aprende com o perdão de Deus. Perdão não é sentimento. Perdão não é esperar o outro pedir perdão, porque se Deus esperasse a gente voltar para Ele, todos nós estaríamos condenados. Se Ele não tivesse enviado Cristo antes, todos nós estaríamos condenados. E Ele tem o nosso filme, e só há uma forma dele impedir que todos os nossos erros irrompam sobre nós. Ele, como eu disse, Ele tem o nosso filme. Ele tem esse registro de tudo que a gente já falou, de tudo que a gente pensou, de tudo que a gente fez às escondidas. E só há uma forma dele não lançar esse filme sobre nós, que é destruindo o filme. E esse é o propósito da vida de Jesus. Ele veio para morrer pelos pecados do seu povo, todos aqueles que estão envergonhados por ter um filme horrível, né? Por ter um filme que eles não teriam coragem de apresentar para ninguém. E confiam na obra e no sacrifício de Cristo, são perdoados. Os nossos filmes estão lançados no mar de esquecimento de Deus. Como o Oriente é separado do Ocidente, os nossos pecados estão longe de nós. E Deus lançou os filmes na profundeza do mar do seu amor, nas profundezas do mar. Eles não são mais vistos por aqueles que creem em Cristo. Deus nunca vai jogar algum pecado contra um cristão. Ele não se lembra mais deles. Mas como Deus pode se esquecer de nosso pecado, sendo que Ele é onisciente? E o ponto não é que Deus ele esquece dos nossos pecados, porque esquece é um ato passivo, é um ato que você não precisa fazer muito esforço, você esquece. Só que é diferente, Deus ele não se lembra, é um ato ativo. Deus ele promete que Ele não vai se lembrar dos nossos pecados. Ele promete que Ele não vai agir conosco com base nos nossos pecados, mas com base no que Jesus fez na cruz. Então, como que a gente pode definir perdão? Como que a gente pode definir perdão de Deus? O perdão de Deus é uma promessa. O perdão de Deus é uma promessa de que em Cristo Jesus Ele vai lidar conosco com base na perfeita vida de Cristo e não em todos os nossos erros. E é essa mensagem que Deus traz sobre o perdão. Essa é a definição de perdão para Deus, né? Então, perdão é uma promessa. Deus promete que Ele não vai lidar com nossos pecados. Ele não vai lidar conosco com base nas nossas ações, mas sim com base na vida perfeita de Jesus. Se a gente, envergonhado da nossa vida, em arrependimento, clamar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fala muito mais do que a gente imagina.
nesse contexto. Então, esse é o perdão de Deus. É uma promessa. É essa promessa que deve basear o nosso perdão, que essa é a segunda parte da mensagem, né? Então, continuando aqui, um dos versículos, por exemplo, que fala ativamente sobre o perdão de Deus é 1 João 1,9, e que fala sobre o fato do perdão ser uma promessa. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Perceba que nessa passagem a promessa existe porque Deus põe os seus próprios atributos em jogo. Se vocês confessarem os seus pecados, Deus é fiel e Deus é justo. Deus é justo porque Ele não só falou, Ele não passou a mão na nossa cabeça e falou: você está perdoado. Não. Cristo pagou a nossa dívida ativamente na cruz e perfeitamente. Só que acontece uma coisa muito interessante, porque esse servo, ele acaba de ter uma dívida impagável sendo paga, uma dívida imensurável, uma dívida maior que a economia de nações naquela época. E acontece uma coisa muito interessante, na verdade muito triste nessa parábola. Essa parábola, ela tem até um tom meio engraçado no início, porque são valores exorbitantes, né? Ela tem até um tom um pouco engraçado, porque ela tem valores imensuráveis para aquela época, né? Só que acontece uma coisa triste no decorrer dessa parábola, né? Versículo 28 ao 30. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Como a música ficou mais alta, eu tenho que falar mais alto, então eu vou falar ainda mais alto. O que acontece aqui, versículo 28, ele acha um conservo, que na minha versão está falando que devia 100 dinheiros, mas o termo aqui é exatamente o termo denário, que significa um dia de trabalho braçal. Então o servo, ele acaba de ter uma dívida imensurável sendo paga, uma dívida imensurável sendo paga. Ele acha um servo dele, que seria um conservo, que devia o equivalente a 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho é uma ofensa muito menor que 160 mil anos de trabalho, que era o equivalente ao que o servo devia, né? É uma quantia infinitamente menor. É uma quantia infinitamente menor comparado com o perdão que foi recebido pelo servo. É uma quantia infinitamente menor. Mas o que o servo faz? O servo não perdoa o seu conservo. O servo não perdoa o seu conservo e o lança na prisão. Então o servo, ele acabou de ter uma dívida imensurável sendo paga, e não pagou uma dívida que era infinitas vezes menor, muitas vezes menor. Eu não tenho noção, eu não sei nem chutar quantas vezes a dívida é menor. E ele não paga, ele não perdoa este conservo. Uma dívida infinitamente menor. Só que o servo não foi misericordioso. E quem que esse servo representa? Representa alguém que não entendeu o grande perdão que recebeu de Deus. E como que a gente deve, então, voltando ao título do sermão, perdoar o próximo na forma de Deus, né? Como que a gente consegue perdoar o próximo da forma de Deus? Entendendo quão grande perdão nos foi concedido. Porque quais são os motivos que levaram
esse servo a não perdoar o seu conservo. Há muitos motivos nessa passagem que a gente pode conceber e perceber, que mostram como o servo, por que o servo não perdoou o conservo? Ele não perdoou porque ele não entendeu o perdão que ele tinha recebido do rei. E muitas vezes porque nós não perdoamos o nosso próximo, porque nós não entendemos o perdão que nós recebemos de Deus. E esse é um caso muito triste. Se você tem dificuldade para perdoar até coisas pequenas, reveja o seu coração, leia o Evangelho, medite sobre o amor de Deus, sobre a miséria humana, sobre tudo que Cristo fez por amor a você, sobre tudo que Ele entregou por amor a você. Porque quando a gente entende o perdão de Deus sobre nós, qualquer dívida humana é infinitamente menor. Qualquer dívida humana, a gente perdoa assim. Eu não sei estralar, então finge que vocês ouviram estralo. Qualquer dívida humana é infinitamente menor. Pode ser perdoada de forma tranquila. Porque a cruz, ela nos coloca no mesmo nível. Eu não posso exigir a vingança do meu próximo que peca contra mim, porque Deus, o único que poderia exigir vingança, o único que poderia exigir justiça, Ele nos perdoou de uma dívida imensuravelmente maior, infinitamente maior. E é por isso que a gente não pode ter esse espírito anticompassivo, porque o perdão que nos foi oferecido é muito maior do que o perdão que o próximo, o pecado e a dor que o próximo nos causaram pode oferecer, pode ser. O perdão que nos foi oferecido, a nossa dívida é imensuravelmente maior, era imensuravelmente maior, mas hoje está no mar do esquecimento de Deus se nós estamos confiando em Cristo, com todas as nossas forças. Nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz me apego. Se esse for o lema da nossa vida, Deus olha para a gente e vê Jesus. E muitas vezes a gente não perdoa, porque a gente tem esse espírito de nos ver como o mundo quer que a gente vê, como o mundo nos define. E quando alguém falha contra a gente, quando alguém peca contra a gente tem a tendência de se ver como vítima. A gente tem a tendência de se ver como coitadinho. Enquanto que o Evangelho, ele nos mostra como pecadores miseráveis, perdoados. Nós nunca somos vítimas do Evangelho. Na verdade, nós somos os maiores culpados de todos, na ótica de Deus. Só que o Evangelho, ele lida com isso. É por isso que enquanto a gente não vê as coisas da ótica de Deus, enquanto a gente vê nós como vítimas, enquanto a gente não entender a grandiosidade do perdão que nos foi oferecido em Cristo Jesus, o perdão sempre vai ser difícil. Ser compassivo sempre vai ser algo complicado. E aqui, muitas vezes, eu não estou falando que perdão também como eu falei, perdão não é sentimento. Perdão não é você ficar bem. Perdão não é você deixar de sentir dor. Há casos extremos de pessoas que foram abusadas, estupradas, que tiveram um marido, cônjuge assassinado, que aquela dor, ela vai ser muito difícil de ser esquecida. Mas o perdão, o que é o perdão então? Perdão é confiar na promessa de Deus. Perdão é confiar que todas as ofensas nesse mundo, a justiça vai encontrá-las. Que todas as ofensas nesse mundo vão ser encontradas pela justiça. Que todas as ofensas desse mundo contra nós
que todas as desigualdades elas foram pagas ou por Cristo na cruz, de forma perfeita, ou serão pagas eternamente nos tormentos do inferno. Perdão, então, é confiar na promessa de Deus e saber e oferecer um pedaço do que Deus ofereceu para você, porque você nunca vai oferecer perdão do tamanho do perdão de Deus para alguém. É impossível, é inconcebível, né? É inconcebível, porque você nunca vai ter a autoridade que Deus tem. Você nunca vai ter o nível de ser honrado que Deus tem. Nunca vai ter a santidade perfeita de Deus. Você nunca vai ser Deus. Você nunca vai ser o juiz supremo do universo. Então, você nunca vai precisar de oferecer um perdão do tamanho de Deus, mas você pode mostrar o perdão de Deus. Você pode falar assim: eu te perdoo porque uma dívida muito maior foi perdoada. Eu confio que a ofensa que você me fez, não importa se você se arrependeu, não importa se você me pediu desculpa, um dia ela vai ser paga. Se você for um cristão verdadeiro, ela foi paga na cruz. Se você não vinha a se tornar um cristão, ela vai ser paga no inferno. A justiça de Deus eternamente no inferno. Então, esses são alguns motivos que mostram que a gente não perdoa, mas a gente tem muito motivo para perdoar. Nossa dívida com Deus é impagável. Qualquer ofensa perto disso é coisa minúscula. É coisa minúscula. Continuando. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, clamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu servo o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então os conservos, eles vendo o que esse servo fez com o seu conservo, eles vão contar para o Senhor. E qual que é a reação do Senhor? Então o Senhor, chamando sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive de ti? E é interessante porque o servo fala: não devias tu igualmente ter compaixão? Só que a compaixão que o servo teve, que o Senhor teve pelo servo, na verdade, o Senhor que diz isso, né? É o Senhor que fala: não devia você, servo, ter compaixão do seu conservo como eu tive de ti? Só que a compaixão do Senhor, ela foi infinitamente maior. O servo, ele tinha muito mais motivo para ter compaixão do seu conservo. E é por isso que o Senhor fica irado. Porque o servo não teve a capacidade de perdoar uma dívida que era pagável. 100 dias de trabalho, 3 meses e o cara conseguia pagar, né? Vamos por 6 meses. Um dia ele trabalha para ele, um dia ele trabalha para pagar a dívida, né? Em 6 meses ele conseguiria pagar essa dívida. E o servo não aceitou isso. E qual que é a consequência? O Senhor fica irado. O Senhor fica irado porque era o justo, era o que o servo devia fazer. Ele perdoou uma dívida imensa. E aí ele fala: servo malvado. E o Senhor, indignado, entregou aos atormentadores, ou algumas versões vai estar verdugos, né? Até que pagasse tudo que ele devia. Uma observação que eu esqueci de falar no início do sermão. Algumas versões bíblicas vão estar, por exemplo, o texto em Gênesis, não vai estar 40 vezes 7, vai estar um outro número, quer dizer, não vai estar 70 vezes 7, vai estar, eu acho que 70 mais 7, 77. Ou 77, só que no grego hebraico é a mesma coisa, digamos assim, ok? É o mesmo sentido. E então,
Indignado, seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. E uma admoestação severa e firme da parte de nosso Senhor. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Se do coração vocês não entenderem que a ofensa que vocês tinham com Deus, que era infinitamente maior, foi perdoada, e que esse deve ser o motor, o gás, que faz com que vocês possam perdoar qualquer ofensa humana. Porque perto da dívida que a gente tinha com Deus, qualquer ofensa se torna ínfima. Qualquer coisa que qualquer pessoa fizer contra nós, né? Então, que admoestação severa, hein? Se nós não perdoarmos ao nosso próximo, assim também o nosso Pai Celeste vos fará, como aquele Senhor fez com seu servo. Indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. E indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. E é interessante porque é mais ou menos isso que o Pai Nosso fala também, né? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então o que a gente consegue ver? O perdão é uma ordem no reino de Deus. E por que é uma ordem tão severa e tão grande? E por que tem esse tipo de admoestação do final dessa passagem? Porque alguém que não entende o perdão de Deus, talvez nunca tenha sido salvo. E é esse que é o ponto. O ponto não é que Deus te perdoou, aí você não perdoou o irmão, e aí a sua dívida voltou toda, né? O outro ponto da parábola é que você não deve tentar pegar todos os elementos da parábola de uma forma extremamente literal e ver cada detalhe e tentar trazer isso para um contexto espiritual e tal. Entende? Mas o princípio é que é difícil você pensar que você teve uma dívida impagável sendo paga por Cristo e não conseguir pagar 100 denários, 100 dias de trabalho do seu próximo. E esse que é o ponto. E outro ponto que é uma conclusão lógica disso, que deve ser muito difícil para uma pessoa dessas, que tem muita dificuldade em perdoar, pedir perdão a Deus pelos seus pecados, né? Porque, como diz o John Piper, é mais ou menos assim que funciona. Pai, continua a alcançar-me com as misericórdias compradas por Cristo, porque por meio dessas misericórdias eu abandono a vingança e estendo aos outros o que você tem estendido por mim. Então, se a gente corta essa segunda parte, o que nós oraremos ao Senhor? Como nós podemos orar o Pai Nosso sem sermos hipócritas? Isso eu não estou falando só para vocês, como se eu estivesse livre disso, mas eu estou falando para mim também, né? Como poderíamos não sermos hipócritas ao orar a oração que o nosso Senhor, que o próprio Deus ensinou, e não perdoar o nosso próximo? Então, é meio que a base para o nosso perdão é o perdão ao próximo, mas não que seja a base, é porque uma consciência que entende a sua miséria, entende o tanto que foi perdoada por Deus, ela vai naturalmente, através do trabalho do Espírito Santo, e sempre melhorando cada vez mais, sendo mais apta a perdoar, ela vai perdoando com cada vez mais facilidade, com cada vez mais rapidez. Ou vocês acham que o ladrão na cruz teria alguma dificuldade em perdoar alguém? Não é mesmo? Salvo aos 45 do segundo tempo, né? Não teria. Eu tenho
tenho uma convicção. É claro que isso a gente já entra meio que na área da suposição, né? Mas aquele homem entendeu a sua condição. Nós merecemos estar aqui, mas este nada fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E que palavras mais esperançosas ele poderia ouvir naquela morte humilhante e excruciante de cruz, né? E te digo, estarás comigo no paraíso. Então, Deus, Ele nos perdoa em Cristo. E nossa gratidão faz com que o perdão seja liberado de forma simples. Nosso perdão aos outros demonstra que temos fé e que o Espírito Santo está trabalhando conosco. Está trabalhando em nós. Está mostrando, está nos dando mais manifestações do amor de Cristo. Ele está trabalhando em nossos corações, para que nós possamos entender cada vez mais o amor, a misericórdia, o incontável, imensurável amor de Jesus por nós, né? Quando a gente olha para o Deus que tinha o nosso filme inteiro em suas mãos, de todos os nossos pensamentos, todas as nossas coisas que a gente nem se lembra mais, quantas coisas que a gente alegremente esqueceu, como o Jay Adams comenta no De Perdoado a Perdoador, né? Quando a gente vê que Ele tem todos os nossos filmes, toda a nossa vida, né? Quando a gente vê que Ele se encarnou, Ele foi tratado por pessoas horríveis, se comparadas ao tratamento que Deus deveria receber aqui na terra, né? Se vocês pararem para pensar, Deus precisou de cuidados básicos, né? Se você pensar que as mãos que criaram o mundo foram pregadas em uma cruz, que soldados romanos zombaram do juiz do universo, aquele que poderia dar uma condenação eterna para eles, e a resposta de Jesus é a resposta que quebra o ciclo de Lameque: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É perdão além da conta, é perdão imensurável, é perdão que faz com que a nossa gratidão transborde por toda a eternidade. E é essa gratidão que vai ser o gasto também, para que nós possamos ser gratos eternamente e glorificarmos o nosso Deus em alegrias perpétuas. Então, para concluir, ao olharmos para o perdão de Deus, qualquer ofensa humana contra nós é fácil demais de perdoar. É assim que se perdoa da forma de Deus. É confiar na promessa do perdão de Deus e